olhe a importância de você saber memorizar o versículo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo só vai fazer você lembrar se tiver no seu espírito, gravado. Ah, mas eu esqueci. Possa que quando você lembrar, não lembre o livro, não lembre o capítulo, mas você sabe o que está escrito. Então imagine que um versículo desse vai servir para quê? O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. Tem uma promessa de Deus aí. Deus, ele promete para aqueles que temem a ele, ter anjos à nossa disposição. Então, na minha oração, na minha batalha espiritual, eu vou falar para o Espírito Santo que está escrito na palavra. Está escrito na palavra, Espírito Santo, o Senhor diz na tua palavra que o anjo do Senhor está do meu lado. Espírito Santo, dá ordem a este anjo para me auxiliar nessa batalha. Aí você está alinhado, sua vida diante do Senhor. Você está na palavra, porque a Bíblia honra aqueles que honram Ele. Você está na palavra. E você na palavra, o Espírito Santo te honra. Porque você deixa de confiar nas suas forças. E a sua crença está na palavra. Então você está na palavra, e nós entendemos e compreendemos que o próprio Jesus, na sua batalha espiritual, lá no deserto, lutando com Satanás, Jesus se utilizou da Bíblia. Jesus foi para a Bíblia e disse: Satanás, está escrito. Igreja, se o próprio Jesus, ele se utiliza da palavra para entrar em batalha com Satanás, e por que nós não temos que usar a palavra como a base da nossa fé? Então você tem uma base, e o Espírito do Senhor, ele vai te honrar, porque você está crendo na palavra, e esta palavra está no seu espírito. Então o Espírito Santo vai honrar a palavra, porque a palavra lá dentro está produzindo dentro dela uma fé, e esta fé é um veículo que transporta ela à dimensão onde Deus está. Olha para aí, igreja. Onde é que Deus está? É uma dimensão espiritual. Onde é que o diabo está? Em uma dimensão espirituais. Sendo que dois reinos, não é verdade? O reino de Deus e o reino das trevas. Então, a dimensão que Deus está é o reino de luz. E como é que eu vou lá? Através da fé. E o que é fé? É um veículo que me transporta na dimensão onde Deus está. E para eu ir nesse transporte, digamos nesse foguete espiritual, quem vai me levar e quem vai me transportar é a palavra. Porque a palavra produz o quê? Fé. Nunca esqueça. A palavra de Deus produz em nosso coração o quê? Então a palavra gera o quê? Onde é que está escrito isso? Quem sabe? Romanos capítulo 10, 17. Você sabe, o Espírito Santo, ele começa a mudar tudo. Tudo. Ele já começa a mudar tudo. Como é bom a gente ouvir a voz de Deus. É para que vocês entendam. Porque vocês vão precisar disso. Hoje ou amanhã, vocês vão precisar do conhecimento da palavra. Então vamos lá. A fé, ou de sorte que a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir. Não é ouvir com os ouvidos físicos, com os ouvidos espirituais. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Vamos parar aí. Eu vou bem ser vagaroso para ensinar você isso. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra
de Deus. Observe que a palavra, ela gera. A palavra gera. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir. Quando eu ouço a palavra, é quando eu entendo a palavra, é quando eu absorvo a palavra, é quando eu carrego no meu coração a palavra, e eu trabalho esta palavra, que eu começo a entender esta palavra. Esta palavra, ela é como uma fábrica dentro de nós. Ela fabrica, ela produz, e ela produz um veículo que agrada a Deus. Porque quem que gera fé é a palavra. Agora eu te faço a pergunta: e se não tiver a palavra no seu coração, você tem fé? Pergunta aí fora. Há uma pessoa que bebe, há uma pessoa que está na prática do adultério, da prostituição, mergulhado no pecado. Pergunta para essas pessoas se essas pessoas têm fé. O que é que vão te responder? Ainda bate no peito. Faz um teste. Pergunta um bêbado: você tem fé? O que ele diz? Aí você pergunta: o que é fé? Aí ele vai dizer assim, ou a pessoa vai dizer assim: é crer em Deus. É acreditar em Deus. A Bíblia diz que o diabo crê tanto em Deus que ele estremece. Ele sabe que Deus existe. Ele tem convicção que Deus existe. Aí é o problema, igreja. O Deus desse século, cega o entendimento de muitos, para que não resplandeça o que é luz. Então, o mundo ensina uma fé contrária à Bíblia. Porque o que nós lemos em Romanos 10:17 é que a fé é produzida pela palavra, e a palavra, ela tem que estar no meu coração. Então, quando você conhece a Bíblia, conhece as passagens bíblicas, versículo, capítulo, vocês vão perceber que para cada situação que você vive, tem versículos específicos. Ou não? Para cada situação que um ser humano vive, tem sempre uma palavra, ou um capítulo, ou um versículo, dentro daquela área que você está sofrendo. Agora a irmã que conhece o livro de Salmo 34:7, sabe que tem anjos que vai proteger ela quando ela estiver, ou ela permanecendo na obediência da palavra. Ela vai simplesmente dizer: anjo, entre em ação. E o anjo vai o quê? Entrar em ação. Faz o teste para tu ver uma coisa. Alinha a tua vida com Deus. Viva uma vida com Deus. Os anjos vão passar a te obedecer nas suas batalhas espirituais. Porque, lembre que eu sempre bato na tecla. O Espírito Santo, quando ele vem no nosso espírito, ele quer encontrar a sua palavra. O Espírito Santo, quando ele vem no nosso espírito, o que é que ele quer encontrar? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nunca fez, ele não faz, nunca fará nada fora da onde? Entenda isso. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é a palavra.
O Espírito Santo é Jesus. Jesus é a palavra, Logos, palavra. Então, como é que Deus vai trabalhar fora da palavra? Ele não se contradiz. Deus vai trabalhar a sua palavra. Então, o Espírito Santo, quando ele vem no seu coração, que ele encontra a sua palavra, ele agora reposa e diz: estou aqui, porque eu sou a palavra. E quando ele encontra a palavra, ele quer encontrar no nosso coração reverência e grau de intimidade com a palavra. Você tem reverência à palavra, que é próprio Deus, e você tem uma intensidade com a palavra. A mesma intensidade que você tem com a palavra de Deus, Deus vai ter com você. Não é você por ser crente, por participar de uma igreja que tem 10 anos de igreja, que é pastor, que é missionário, porque eu nasci no evangelho, eu tenho carinha de santo. Não é isso. É a intimidade que você tem com Deus. Vida alinhada com Deus. Com a mesma intensidade. A intensidade do Espírito Santo vai estar com você. Igreja, não é difícil, igreja. É nós que dificultamos tudo. Irmão Alisson, o evangelho não é complicado. É nós que complicamos. É nós que colocamos dificuldades. O evangelho, quando é só alinhar a vida. É só vida de santificação. É isso que é o caminho. E vida de santificação quer dizer vida separada. Eu me separo a cada dia para Deus. Eu me separo a cada dia para Deus. A cada momento que eu me afasto do pecado, a cada momento que eu resisto o pecado, eu estou me sujeitando à palavra de Deus. E com a mesma intensidade, o Espírito Santo vai ter essa intensidade com você. Porque ele vai se encaixando. Ele vai honrando aqueles que honram ele. Você está vendo a importância de ler Bíblia? Você tem disponível hoje a internet ou o Google, que você pode falar assim: ei, Google, versículo sobre depressão. Dezenas de versículos. Aí você vai, 1, 2, 3. Um chamou a atenção. Pare ali. Agora eu vou memorizar esse versículo. Me chamou a atenção. É como você está ali na Bíblia. Você está lendo. No meio da leitura, o Espírito Santo diz: pare. É algo que lhe chama a atenção. É algo que desperta. É algo que você focou. É algo que falou com você. Aí você para ali. Oração. É ali Jesus está falando contigo. É ali, Alisson, onde tem revelações. É ali onde Deus começa a falar. Então não é difícil o evangelho. É entender. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Eu preciso ouvir para que seja gerada em mim a fé. Não esqueça, a fé é o único veículo que vai nos transportar à dimensão onde Deus está. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só posso agradar a Deus através da fé.
Eu só posso chegar onde Deus está através da fé. Não tem avião, não tem foguete, não tem NASA. Nada vai levar para Deus a não ser a nossa fé. Então eu entendi que para eu agradar a Deus, eu tenho que crer na palavra do Senhor. E ela tem que estar dentro de mim. Ela tem que produzir dentro de mim. Tem que primeiro acontecer dentro de mim.